E aí, sexto ano, estamos de volta aqui para nossas aulas, certo? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso livro 2 de filosofia. Vamos estudar aí no capítulo de hoje a ética entre Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? Abra o seu livrinho aí na página 410 e 417. Mas antes de entrar no conteúdo do capítulo, a gente tem que lembrar o que vimos no capítulo passado, tá? Vimos que a palavra ethos, né, que significa ética, tem dois significados, né? Tem o significado relacionado à conduta das pessoas, né, os valores morais e os costumes, e que o outro sentido é o que nós estamos utilizando nas nossas aulas, tá? Que é o sentido de princípio, o sentido de caráter, de índole, né? E quando esses princípios são colocados em prática, aí surge a moral, certo? A moral está no campo da ação, está no campo de movimento, né? de prática, e a ética está no campo do pensamento, né? Está no campo dos princípios, tá? Nós precisamos entender, né, os pensadores que construíram ou que trouxeram a ética para dentro da filosofia como campo importante do conhecimento, certo? E essa aula vai ser feita em duas partes. Na aula de hoje nós vamos estudar o Sócrates e, se der tempo, um pouco do pensamento platônico. E na aula seguinte nós vamos dar continuidade ao pensamento platônico e estudar o pensamento aristotélico, certo? No slide seguinte, vocês vão ter as tarefinhas que nós vamos responder aí na semana. Tanto vocês vão fazer em casa, como também a que vamos responder junto com vocês na aula de exercício. Então anotem aí, tá certo? Ó, temos aí, né, a nossa realidade aumentada, o nosso objeto digital da página 411, né, que é a ética socrática. Vocês vão assistir ao vídeo, certo? Ver alguns exemplos de ética e vão fazer um relatório, né, aí sobre isso, tá bom? Vai ter também o desenvolver e aplicar da página 413, que vamos responder com vocês na aula de exercício. A página 415 e a 416 para vocês exercitarem em casa, certo? E também a questão 1 e 2 da página 415, que também vai ser resolvida, né, na aulinha aí, né, para a gente colocar em prática o que vocês aprenderam na semana, tá? Então anota aí que é a nossa agenda de hoje, certo? Pausa o vídeo, anota direitinho, responde as questões, certo? E aguarda a nossa próxima aula de resolução de exercícios para colocar em prática, tá bom? Então, quem tem acesso ao livro digital, abra aí na página 411, né, para a gente dar início à nossa aula de hoje, tá? Quem não tem, abre o seu livrinho normal aí. E quem está sem livro, copia o conteúdo dos slides e do livro digital. Pronto, livrinho digital na mão. Ó, descer aqui para vocês verem. Nesse capítulo nós vamos estudar a ética para Sócrates, né, Platão e Aristóteles. Na aula de hoje nós vamos estudar o que é o conhecimento e a bondade, né, no pensamento de Sócrates e a questão da justiça. E vamos ver também o método socrático, né, que é importante também para o pensamento ético, tanto individual como também coletivo da sociedade. Sócrates e a ética. Aqui na página 411 tem uma fotozinha aí do Sócrates, tá bom? Assim, ó, Sócrates foi um filósofo grego muito importante para a história da filosofia. Ele não deixou quase nenhuma obra escrita. A maior parte daquilo que o Sócrates escreveu, né, foi feito pelo seu principal discípulo, que era o Platão, né? Uma das coisas importantes que o Sócrates acreditava, né, era a ideia de que a filosofia ela tinha um caráter universal, né? Ele é uma das pessoas que vai humanizar o pensamento filosófico e vai tratar a verdade como a principal busca, né, do pensamento filosófico. Para ele, né, o conhecimento não deveria estar nas mãos apenas da aristocracia que comandava as cidades-estado e que muitas vezes era ensinada, né, a intervir na vida pública e política pelo pensamento e a argumentação dos sofistas, né? Não é que o Sócrates fosse, né, contra a filosofia sofista. Ele era contra as práticas da filosofia sofista,
certo? O que acontece? O Sócrates acreditava que todo ser humano tinha que ter o seu pensamento autônomo, tinha que ser um sujeito autônomo, né? E para isso era necessário com que as pessoas elas se livrassem, né, aí dos seus preconceitos, né, dos pensamentos do senso comum, né, e de tudo aquilo que você tinha adquirido de conhecimento que não foi, né, elaborado ou construído por você, né. Para isso era necessário as pessoas reconhecerem, né, a sua ignorância, reconhecerem os seus limites, né. E ele fazia isso através do método do diálogo, né, e do uso, né, da ironia. Ele ia perguntando até as pessoas não saberem mais responder. Aí elas ou ficavam com raiva ou iam embora, ou elas percebiam, né, que o seu conhecimento tinha um limite e que elas buscariam de forma autônoma esse conhecimento, né. Ele chegava e perguntava assim: você sabia que a cidade-estado tal tinha tantos quilômetros? Ela falando tal. Não. Sabia que lá tinha tantos habitantes? Não. Aí o sujeito ia começar a querer saber como funcionava, né, essa cidade-estado. Dessa forma, ele se desprenderia do senso comum que ele tinha sobre aquele conhecimento, né, e passaria a conhecer, né, por si mesmo. Passaria a ser um sujeito autônomo, né. Assim entraria em a segunda fase do método socrático, que é a fase da maêutica, que é o despertar do conhecimento ou o famoso parto das ideias, que é quando você faz, é assim que se faz um negócio, entendeu? É quando você começa a perceber ou despertar o conhecimento que já existia dentro de você e você não sabia, né, de forma autônoma, né? Buscar o conhecimento possível. Por isso que a máxima do pensamento socrático, né, é só sei que nada sei, certo? Então, é por isso que o livro diz assim: Sócrates desejava que cada pessoa tivesse um pensamento autônomo, que produzisse suas próprias ideias e que não se deixasse enganar por ideias que tinham função de convencer as pessoas com argumentos errados. Esse era o objetivo do seu método, né? O objetivo da filosofia socrática era o autoconhecimento humano, é você conhecer-se, né? E a máxima, né, de Sócrates, que é, sei lá, a sua frase mais famosa, que é só sei que nada sei, é justamente que o sujeito, enquanto sujeito autônomo em relação ao conhecimento e o pensamento, ele sempre seria um eterno aprendiz, né? Para isso, a humildade era importante e as virtudes também. Porque uma pessoa que andava conforme uma vida virtuosa, na busca do conhecimento e também de suas ações, né? Se ela soubesse racionalmente discernir o que é certo e o que é errado, ela não faria a coisa errada, né? Porque ela teria conhecimento sobre aquilo. Ela não conseguiria ser injusta consigo mesmo, para poder ser injusto com o outro, né? Por isso que o Sócrates acreditava que a bondade, né, e o bem eram virtudes que todo ser humano possuía. Mas racionalmente isso não era possível, porque ela era corrompida pelas próprias coisas que a sociedade trazia, né? Pelos bens, pela riqueza, né? pelo desejo de poder, né? E principalmente a aristocracia. É importante destacar também, né, que o pensamento socrático tinha como uma das suas principais teorias, né, uma das suas principais funções, né, fazer com que a virtude também existisse dentro das pessoas. E o Sócrates queria testar a ideia dos costumes e das virtudes que o povo de Atenas dizia ter, para ver se eles eram realmente verdadeiros, né? Para ver se as pessoas podiam realmente também não apenas despertar conhecimento, mas também despertar virtudes concretas, né? E agora nós vamos saber o que é virtude, né? Coloque aí na página 412. Não, desculpa. Na página 411 mesmo, diz assim, ó: o que é virtude? É tudo aquilo que o ser humano, né, faz, é tudo aquilo que faz o ser humano ser melhor na sociedade, né? É tudo aquilo que faz a sua vida ser melhor, né? É você agir conforme aquilo que você acredita, conforme aquilo que você pensa, né?
é você ter uma vida por excelência, praticar o bem, né? E uma pessoa que ela é virtuosa, ela conscientemente não trataria, né, de forma injusta qualquer situação, porque ela teria noção racional do que seria a justiça, né? E ela não teria a coragem de agir mal, não apenas contra as pessoas, mas contra ela mesma, né? Por isso que a ética era importante, porque ela questionava os valores que a sociedade ateniense tinha, né? Que era de poder, que era de querer, né, se tornar algo ganancioso. O Sócrates era tão correto com aquilo que ele acreditava, que na busca do autoconhecimento, que ele vai ser acusado pela própria democracia ateniense de corromper a juventude, de fazer com que as pessoas, apenas por fazer com que as pessoas raciocinassem de maneira crítica, né, tornassem virtuosas, né, e tivesse como fundamento do seu pensamento, né, o seu autoconhecimento. E por não querer romper com a sua ética, com aquilo que ele acreditava e com aquilo que ele pensava que seria a verdadeira filosofia, né, ele foi obrigado, né, pela acusação no tribunal, a tomar cicuta, né, que era uma espécie de veneno. E ele preferiu, né, morrer em prol daquilo que ele acreditava, né, de maneira ética, do que, né, dizer que tudo aquilo que ele ensinava e tudo aquilo que ele praticava era errado, né. Assim, ele vai chocar toda a sociedade ateniense da época, né, porque as pessoas acreditavam mesmo que ele ia se contradizer e que ele não iria fazer aquilo, que ele não iria se matar, né, mas ele mostrou na prática, né, como uma pessoa ética deve se comportar, né, como uma pessoa virtuosa deve se comportar, né. Ela deve ser verdadeira não apenas com os outros, mas consigo mesmo, né. E realmente os valores socráticos, eles questionavam a democracia ateniense. Ele questionava porque apenas os homens nascidos em Atenas, né, maiores de 18 anos, podiam participar da vida política, ou podiam ter acesso à vida política, né. Segundo Sócrates, né, o conhecimento deveria ser para todos, né. Quem quisesse aprender, né, ele estaria disposto a dialogar para fazer com que as pessoas se tornassem sujeitos autônomos e também buscassem o seu autoconhecimento, certo? Agora, a gente vai estudar um pouco do pensamento do Platão. Ó, nessa páginazinha aqui também tem o nosso objeto digital, da página 411, certo? Não deixem de assistir, né, e produzir um relatório daquilo que você entendeu, né, para exercitar aí um pouco sobre a filosofia socrática e sobre a sua ética, né? Página 412, a ética e o pensamento platônico, certo? Aqui tem uma fotozinha de Platão, né? O Platão, ele foi o principal discípulo de Sócrates. Ele vai escrever quase tudo, né, sobre, né, o pensamento de Sócrates nos seus famosos diálogos, né? Inclusive a querela do Sócrates com o Estado ateniense e também com os sofistas, né? E uma das coisas importantes que o Platão vai dar continuidade no pensamento de Sócrates é justamente a ética. O Platão acreditava, né, que a sociedade deveria viver em harmonia e que para isso acontecer era necessário que cada um fizesse a sua parte. E assim como Sócrates, o Platão acreditava que o verdadeiro conhecimento estava presente dentro das pessoas e que quando elas adquiriam um verdadeiro conhecimento, elas despertavam o seu conhecimento, né, esse conhecimento ele estava presente dentro da alma delas. O que eles faziam era despertar esse conhecimento através da razão, né? E que cada pessoa, né, tinha dentro da sua alma um tipo de característica diferente, né? Lembrando que os gregos não tinham conhecimento, né, do cristianismo, certo? O cristianismo ainda não existia, tá? A religião hebraica existia, mas o cristianismo não. Então a ideia que eles têm de alma, né, a ânima,
e a ideia que a sociedade cristã tem de alma são totalmente diferentes, né? De espírito são totalmente diferentes. Os gregos acreditavam, em especial, né, da filosofia socrática até o pensamento aristotélico, que o conhecimento das pessoas estava dentro da sua alma e que cada pessoa, assim como pensava o Platão, né, tinha um tipo de característica de conhecimento dentro dela e cada pessoa despertava de um ponto de vista diferente, né? Por exemplo, segundo ele, aqueles que tinham características relacionadas à necessidade intelectual, a governar e a pensar, né, na própria coletividade da sociedade, né, que eram os sábios, os filósofos, certos estadistas, etc., tinha o conhecimento da alma na cabeça, e ele chamava isso de alma racional, né, representada pela classe dos filósofos, responsável pelo conhecimento e a sabedoria, né? E essa classe tinha algumas virtudes, a sabedoria e a prudência, né? A prudência é justamente, né, uma das principais virtudes dentro do pensamento aristotélico, que é justamente você saber discernir através de um equilíbrio, né, aquilo que é certo e errado em cada situação e agir conforme, né, a sua vida ser melhor e a do outro em cada uma dessas situações. Então, para ele, dentro da sua principal obra, que era a República, né, o conhecimento que estava presente dentro da alma, né, e a alma das pessoas que governavam estavam presentes na cabeça, né, e aquilo que era despertado como virtude dentro delas estava relacionado à característica de governar, à característica de ensinar, e também, né, a de ser sábio, né, filósofo, né, ele vai chamar isso de alma racional. Aquelas pessoas que tinham a sua alma relacionada à emoção, relacionada, né, à coragem, relacionada, né, à força, né, geralmente a classe dos guerreiros tinha a alma, né, relacionada, né, com o peito, né, e estava localizada no peito, né, nas emoções, nas atitudes, né, na coragem, na força. E geralmente essas pessoas nasceriam, né, para se tornarem guerreiros. Ele vai chamar esse tipo de alma irracível, certo? Ou a alma do ponto de vista das emoções, do ponto de vista da impulsividade, certo? Da coragem, uma das principais virtudes, a coragem e a força. E as pessoas, né, que nasciam, né, geralmente nas classes populares, ela tinha a alma ou esse conhecimento despertado no ventre, que ele vai chamar esse tipo de alma concupiscível, né? Representada pela classe dos artesãos, dos comerciantes, dos agricultores, e que essa alma estava relacionada ao ventre. Geralmente, né, as virtudes que tinha esse tipo de alma era a moderação, a temperança, né? E que cada uma dessas funções que essas pessoas tinham, independente da classe social, deveriam ser feitas para que a sociedade pudesse viver em harmonia, cada um fazendo o seu papel de forma correta. Como muitas vezes as sociedades elas vão passar a serem corruptíveis, né, nas suas atitudes, né, na não prática da ética, se a gente puder dizer assim, né, a sociedade vive em desarmonia porque cada um não faz a sua parte de forma correta. Se cada um agisse, né, conforme as regras sociais, conforme as leis, conforme aquilo que é realmente correto para que a sua vida e a do outro seja melhor, na busca pelo bem comum, que é o fundamento da ética existir, a nossa sociedade não seria tão corrupta assim, certo? E a gente viveria melhor, né? A gente viveria, como diz o Aristóteles, mais feliz. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Na aula que vem, nós vamos debater, ou continuar debatendo o pensamento platônico, certo? Revisar o que nós vimos hoje e dar continuidade, né, ao pensamento de Platão e de Aristóteles. Espero que vocês tenham gostado, né? Continue acompanhando o nosso canal no CPM. Prepare-se para a aulinha para responder as questões, certo? Elas vão estar presentes aí também na Agenda Edu. Respondam as questões que vão estar presentes aí também no portal SAI, porque muitos de vocês não estão fazendo a atividade do portal
Cuidado para a nota de MA de vocês de não cair no final do bimestre, tá certo? Fica o alerta aqui, né? Um grande abraço e até a próxima.